Olá, seja bem-vindo ao canal Gabaritando Questões do Detran. Eu sou o professor Márcio e hoje nós vamos estudar as penalidades de suspensão do direito de dirigir e também cassação do direito de dirigir, que tem previsão no Código de Trânsito Brasileiro, no capítulo 16, artigo 261, das penalidades. Suspensão do direito de dirigir. O condutor que tiver o seu direito de dirigir suspenso, ele deverá entregar sua carteira nacional de habilitação no Detran, cumprir o período de suspensão do direito de dirigir que for imposto a ele e realizar o curso de reciclagem. Então, todo condutor que tiver o seu direito de dirigir suspenso, entrega a sua habilitação no Detran, cumpre o período de suspensão do direito de dirigir imposto. Daqui a pouco a gente vai ver quais são esses períodos de suspensão que variam de acordo com cada situação. E o condutor com o seu direito de dirigir suspenso deverá realizar o curso de reciclagem. E quais são os motivos que suspendem o direito de dirigir? Quando que o condutor poderá incorrer nessa penalidade de suspensão do direito de dirigir? Primeiro motivo, pela somatória de pontos acumulados no período de 12 meses, ou seja, dentro do período de um ano, o condutor que extrapolar a quantidade de pontos admissíveis no seu prontuário, ele terá o seu direito de dirigir suspenso. E atualmente a suspensão do direito de dirigir por pontuação, ela ocorre em 3 situações: quando o condutor atinge 20, 30 ou 40 pontos dentro de 12 meses. E o condutor pode ter o seu direito de dirigir suspenso também quando ele comete infrações autossuspensivas. São infrações que já trazem a suspensão do direito de dirigir no texto da infração. Então, o condutor que comete esse tipo de infração autossuspensiva, a própria infração já traz a suspensão do direito de dirigir como penalidade. Sempre que o condutor atingir, no período de 12 meses, a seguinte contagem de pontos no seu prontuário de condutor, ele terá seu direito de dirigir suspenso. No primeiro caso, 20 pontos caso constem 2 ou mais infrações gravíssimas na sua pontuação. Então, a carteira de habilitação ela será suspensa quando o condutor acumular, dentro de 12 meses, 20 pontos, e nesses 20 pontos constem 2 ou mais infrações de natureza gravíssima na soma da sua pontuação. Então, a carteira desse condutor será suspensa com 20 pontos. A carteira de habilitação também pode ser suspensa com 30 pontos, caso conste uma infração de natureza gravíssima na pontuação, na soma dessa pontuação. Então, a carteira de habilitação será suspensa com 30 pontos, caso conste apenas uma infração de natureza gravíssima na pontuação. E, por fim, 40 pontos, caso não conste nenhuma infração de natureza gravíssima na soma dessa pontuação. Então, como vimos, a carteira nacional de habilitação ela será suspensa por pontuação, caso o motorista acumule 20, 30 ou 40 pontos, a depender do tipo de infração cometida por ele. Revisando, então, 20 pontos, caso constem 2 ou mais infrações de natureza gravíssima na pontuação. 30 pontos, caso conste apenas uma infração de natureza gravíssima na pontuação.
40 pontos caso não conste nenhuma infração de natureza gravíssima na pontuação desse condutor. Artigo 259 do Código de Trânsito Brasileiro. A cada infração cometida, são computados os seguintes números de pontos no prontuário do condutor. Então vejamos os tipos de infrações de trânsito e seus respectivos pontos que são lançados no prontuário do condutor e, caso ultrapasse o número de pontos admissíveis, levam à suspensão do direito de dirigir. Infração leve, 3 pontos. Infração média, 4 pontos. Infração grave, 5 pontos. E infração gravíssima, 7 pontos, que são lançados no prontuário do condutor. Vejamos agora quais são os valores das infrações de trânsito. Infração de natureza leve, R$ 88,38. Infração de natureza média, R$ 130,16. Infração de natureza grave, R$ 195,23. Infração de natureza gravíssima, R$ 293,47. Então, esses são os valores das infrações de trânsito. E existem as infrações agravadas. As infrações agravadas têm fator multiplicador, incide no valor da infração. Apenas as infrações gravíssimas têm fator multiplicador, que pode ser por 2 vezes o valor da infração gravíssima. Cada infração gravíssima, como a gente viu, tem o valor de R$ 293,47, mas a depender da infração, esse valor pode ser multiplicado por 2 vezes, totalizando R$ 586,94. Existe apenas uma infração de trânsito que tem fator multiplicador por 2 vezes. É a infração de dirigir veículo automotor de categoria diferente à da Carteira Nacional de Habilitação. Esse tipo de infração de trânsito tem fator multiplicador por 2 vezes, totalizando uma multa de R$ 586,94. Infração gravíssima agravada em 3 vezes, R$ 880,41. Por exemplo, a infração de dirigir veículo automotor na via pública sem a devida habilitação é uma infração agravada em 3 vezes. Exceder a velocidade máxima permitida para a via em mais de 50% também é uma infração que tem fator multiplicador por 3 vezes. Ou seja, o valor da multa, R$ 293,47, é multiplicado por 3 vezes, totalizando R$ 880,41. Infração gravíssima 5 vezes, R$ 1.467,35. Por exemplo, a infração de deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar ou providenciar o pronto e integral socorro à vítima do acidente. É um exemplo de infração agravada em 5 vezes. Infração agravada em 10 vezes, R$ 2.934,70. Por exemplo, a infração de dirigir veículo automotor na via pública sob a influência do álcool ou de qualquer outra substância psicoativa. É uma infração
agravada em 10 vezes. Infração gravíssima agravada em 20 vezes, R$ 5.869,40. Essa é a infração de usar qualquer veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem a devida autorização do órgão responsável por ela. É a infração de bloquear a via com o veículo, a infração das manifestações na via. E, por fim, infração gravíssima agravada em 60 vezes, R$ 17.608,20. Essa infração é destinada aos organizadores de bloqueios nas vias. Então, para o organizador desse bloqueio viário, a infração é agravada em 60 vezes, 60 multa gravíssima, totalizando mais de R$ 17 mil de multa. Então, essas são as infrações chamadas agravadas, que incide o fator multiplicador, que pode ser por 2, 3, 5, 10, 20 e até 60 vezes. Lembrando ainda que muitas dessas infrações agravadas, se o condutor reincidir dentro de 12 meses na mesma infração de trânsito, esse valor é multiplicado ainda por 2 vezes. Então, por exemplo, uma infração que é gravíssima 10 vezes, por exemplo, a infração de embriaguez, ela tem fator multiplicador por 10 vezes, mas se o condutor incidir na mesma infração dentro de 12 meses, a infração para ele não será 10 vezes gravíssima, será 20 vezes gravíssima. O valor é dobrado nesse caso daí. Então, várias infrações que têm fator multiplicador, quando o condutor reincide na mesma infração dentro de 12 meses, esses valores apresentados serão ainda multiplicados por mais 2 vezes. O pagamento da multa, ele poderá ser efetuado até a data do vencimento, expressa na notificação, com um desconto de 20%. Ou seja, o condutor autuado, ele pode pagar 80% apenas do valor da multa até a data de vencimento da mesma. Então, ele tem um desconto de 20% até a data do vencimento dessa notificação. Mas caso o infrator opte pelo sistema de notificação eletrônica ser disponível pelo órgão autuador e opte por não apresentar defesa prévia nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração, ele poderá efetuar o pagamento da multa por 60% do seu valor, em qualquer fase do processo, até o vencimento da multa. Então, nesse caso o infrator opte pelo sistema de notificação eletrônica, se disponível pelo órgão autuador, ele terá um desconto maior. O desconto será de 40% no valor dessa multa, se paga até a data do seu vencimento. Ele vai pagar apenas 60% do valor da multa de trânsito. E agora a gente vai ver as infrações autossuspensivas citadas no início dessa videoaula. O que é uma infração autossuspensiva? É uma infração que, por si só, suspende o direito de dirigir do condutor que comete a infração. Então, nós temos várias infrações chamadas assim, autossuspensivas, infrações que já trazem suspensão do direito de dirigir. Começando pelo artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa,
Note que é álcool ou qualquer outra substância. Essa é uma infração de trânsito autoofensiva. Ela suspende o direito de dirigir do condutor. Artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa. Esse é o artigo da recusa aos exames. Condutor que se recusa, por exemplo, a fazer o teste do etilômetro numa abordagem policial. Então, recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância. É uma infração com a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Artigo 170 do Código de Trânsito Brasileiro. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos. Essa também é uma infração autossuspensiva, suspende o direito de dirigir do condutor. Artigo 173 do Código de Trânsito Brasileiro. Disputar corrida por espírito de competição ou rivalidade. Infração autossuspensiva, suspende o direito de dirigir do condutor. Artigo 174 do Código de Trânsito Brasileiro. Promover na via competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo ou deles participar como condutor sem a permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. Artigo 174 é a infração de promover rachas, competições na via pública e demonstração de perícia em manobra de veículo automotor. Essa também é uma infração chamada autossuspensiva, suspende o direito de dirigir do condutor que comete essa infração no trânsito. Artigo 175 do Código de Trânsito Brasileiro. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus. Artigo 175 é a infração de manobras perigosas na via pública com o veículo automotor. É uma infração autossuspensiva, ela suspende também o direito de dirigir do condutor. Artigo 176 do Código de Trânsito Brasileiro. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima. Item 1. De prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo. Item 2. De adotar providências, podendo fazê-lo, no sentido de evitar o perigo para o trânsito no local. Item 3. De preservar o local de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia. Item 4. De adotar providências para remover o veículo do local quando determinadas por policial ou agente da autoridade de trânsito. E item 5. De identificar-se ao policial e de lhe prestar informações necessárias à confecção do boletim de ocorrência. Então, essas são condutas do artigo 176 do Código de Trânsito Brasileiro, a infração de deixar o condutor de prestar ou providenciar socorro estando envolvido em acidente.
São todas condutas com infração autossuspensiva. Artigo 191 do Código de Trânsito Brasileiro, forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar operação de ultrapassagem. Então, essa é a conduta de forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro. É uma conduta que traz uma infração com a penalidade também de suspensão do direito de dirigir. É uma infração autossuspensiva. Artigo 210 do Código de Trânsito Brasileiro, transpor sem autorização bloqueio viário policial. Infração com a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Artigo 218 do Código de Trânsito Brasileiro, transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local em mais de 50% em qualquer via. Essa é a infração do radar por excesso de velocidade, exceder a velocidade determinada para a via em mais de 50% acima do limite máximo de velocidade. É uma infração com a penalidade de suspensão do direito de dirigir. É uma infração, portanto, autossuspensiva. E é uma infração bastante cobrada na prova teórica do Detran. Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local em mais de 50% e em qualquer tipo de via. Artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor. Item 1. Sem usar capacete de segurança ou vestuário, de acordo com as normas e as especificações aprovadas pelo CONTRAN. Item 2. Transportando passageiros sem o capacete de segurança ou fora do assento suplementar colocado atrás do condutor, ou em carro lateral. Item 3. Fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda. E item 4. Transportando criança menor de 10 anos ou que não tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar de sua própria segurança. E, por fim, a infração do artigo 253-A do Código de Trânsito Brasileiro. Usar qualquer veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem a autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela. É a infração de bloquear a via deliberadamente com o veículo. Infração das manifestações, por exemplo. Artigo 253-A traz a penalidade de suspensão do direito de dirigir para o condutor e para os organizadores das manifestações dos bloqueios viários. Então, vimos uma lista de infrações chamadas autossuspensivas, infrações que suspendem o direito de dirigir do condutor que comete esse tipo de infração no trânsito. Lembrando que essas infrações não precisam acumular pontos no prontuário. Basta cometer a infração e já traz a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Quais são os prazos de suspensão do direito de dirigir? Por quanto tempo o condutor ficará impedido de dirigir, pois estará com sua carteira nacional de habilitação suspensa? Vamos ver os prazos.
Primeiro prazo: caso o condutor exceda o número de pontos dentro de 12 meses, dentro de um ano. Nesse caso, a suspensão será de 6 meses a 1 ano. E no caso de reincidência, no período de 12 meses, de 8 meses a 2 anos. Então, a suspensão por pontuação na habilitação, ela tem prazo inicial de 6 meses, podendo chegar a 1 ano de suspensão. No entanto, se o condutor for reincidente dentro de 12 meses em suspensão do direito de dirigir por pontuação, o prazo de suspensão para ele será maior. Será de 8 meses a 2 anos de suspensão do seu direito de dirigir. Então, perceba que no caso de reincidência, o prazo é maior de suspensão do direito de dirigir. Segundo motivo de suspensão do direito de dirigir, caso seja uma infração autossuspensiva, uma infração que por si só já suspende o direito de dirigir do condutor. Os prazos são diferentes daí. O prazo pode ser de 2 meses até 8 meses de suspensão. No entanto, caso o condutor seja reincidente no período de 12 meses, esse tipo específico de suspensão, a suspensão do direito de dirigir será maior para esse condutor. Será de 8 meses a 18 meses de suspensão do direito de dirigir. Então, perceba que no caso do condutor ser reincidente em suspensão do direito de dirigir por infração autossuspensiva, o prazo de suspensão para ele é maior. 8 até 18 meses de suspensão do direito de dirigir. E esses prazos têm uma exceção. Veja bem, exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional dos artigos 165, dirigir veículo automotor na via pública sob a influência do álcool ou de qualquer outra substância. Artigo 165-A, recusar-se a ser submetido a exames, testes, o exame do etilômetro, por exemplo. E artigo 253-A, bloquear a via deliberadamente, perturbando, restringindo a circulação de veículos. Nessas 3 infrações de trânsito, a penalidade de suspensão do direito de dirigir é fixada em 12 meses de suspensão para esses 3 artigos. Então, vimos os prazos de suspensão do direito de dirigir. São prazos variados a depender do tipo de infração cometida e dependendo também se a suspensão foi por pontuação nos últimos 12 meses ou no caso das infrações autossuspensivas. E quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular imediatamente após cumprida a penalidade e a realização do curso de reciclagem. E concluído o curso de reciclagem previsto, o condutor terá eliminados os pontos que lhe tiverem sido atribuídos para fins de contagem subsequente. Então, vimos a penalidade de suspensão do direito de dirigir. A partir de agora, vamos ver a penalidade de cassação do direito de dirigir. Está no capítulo 16 do Código de Trânsito Brasileiro, lá no artigo 263. Cassação do direito de dirigir é o cancelamento definitivo do documento de habilitação. A cassação do direito de dirigir é uma penalidade mais grave do que a suspensão do direito de dirigir. Perceba, desde já, a diferença entre as duas penalidades.
A cassação do documento de habilitação dar-se-á nos seguintes casos: quando que uma carteira nacional de habilitação será cassada, ou seja, cancelada. Quais são os motivos que cancelam a carteira nacional de habilitação do condutor? Primeiro motivo, quando suspenso o direito de dirigir, o condutor conduzir qualquer veículo que exija a habilitação na via pública. Condutor que é flagrado dirigindo veículo automotor na via pública com seu direito de dirigir suspenso comete uma penalidade que tem a previsão da cassação do documento de habilitação. Então, esse é o primeiro motivo que cancela a carteira nacional de habilitação, quando o condutor suspenso é flagrado conduzindo o veículo automotor na via pública. Segundo motivo, no caso de reincidência, no prazo de 12 meses, nas infrações previstas no inciso 3º do artigo 162 e nos artigos 163, 164, 165, 173, 174 e 175. Então, esses artigos citados, inciso 3º do artigo 162, artigos 163, 164, 165, 173, 174 e 175, caso o condutor cometa mais de um artigo desses dentro de 12 meses, ou cometa uma reincidência dentro de 12 meses também em qualquer desses artigos, ele terá o seu direito de dirigir cassado, cancelado. Então vejamos quais são esses artigos do Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 162, inciso 3º. Dirigir veículo automotor na via pública com a carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir de categoria diferente à do veículo que esteja conduzindo. Condutor que cometer 2 vezes essa infração dentro de 12 meses ou combinar esse artigo com os anteriores citados dentro de 12 meses, terá o seu direito de dirigir cancelado. Artigos 163 e 164 do Código de Trânsito Brasileiro. 163, entregar, e 164, permitir a direção do veículo à pessoa não habilitada com a carteira nacional de habilitação suspensa ou cassada, carteira nacional de habilitação de categoria diferente ou sem condições de dirigir com segurança. Veja quantas condutas nesses 2 artigos: entregar ou permitir a direção do veículo à pessoa não habilitada com carteira nacional de habilitação suspensa ou cassada, com carteira nacional de habilitação de categoria diferente ou ainda sem condições de dirigir com segurança. Condutor que comete 2 vezes esses tipos de infrações citadas ou combina esses artigos com os anteriores citados dentro de 12 meses, tem o seu direito de dirigir cancelado, cassado. Artigo 165, dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Artigo 173, disputar corrida. Artigo 174, racha. E 175, manobras perigosas. Todos esses artigos mencionados, caso o condutor cometa uma reincidência dentro de 12 meses ou combine entre esses artigos, 2 pelo menos desses artigos, esse condutor terá a sua carteira nacional de habilitação cancelada, cassada. Muita atenção com esses artigos, com essas infrações. Terceiro e último motivo que cassa a carteira nacional de habilitação,
quando o condutor é condenado judicialmente por delito de trânsito. Ser condenado judicialmente por delito de trânsito também cassa o direito de dirigir do condutor, cancela a carteira nacional de habilitação. E qual é o prazo de cassação do direito de dirigir? Quanto tempo o condutor terá que ficar sem dirigir caso a sua carteira nacional de habilitação seja cassada? E o que ele terá que fazer após a carteira ser cancelada? Decorridos 2 anos, 24 meses da cassação da carteira nacional de habilitação, o infrator poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Então, esse é o prazo de cassação do direito de dirigir. Condutor que tiver seu direito de dirigir cassado, ele terá que aguardar 24 meses, ou seja, 2 anos, sem poder dirigir, cumprindo essa penalidade de cassação do direito de dirigir. E passado esses 24 meses, ele poderá se candidatar à reabilitação, realizando todos os exames necessários à habilitação. E quais são esses exames necessários à reabilitação? O exame de aptidão física e mental, o exame psicológico, o exame teórico e o exame de prática de direção veicular. O condutor, então, deverá realizar todos esses exames novamente, submetendo-se à reabilitação. E nesse caso, o condutor pode se reabilitar na mesma categoria que ele possuía ou em categoria inferior. É assegurado ao condutor essa prerrogativa. E qual a diferença entre as duas penalidades que a gente acabou de ver? Suspensão do direito de dirigir, cassação do direito de dirigir. Na suspensão do direito de dirigir, como vimos, o condutor entregará a carteira de habilitação no DETRAN, cumprirá o período de suspensão e realizará o curso de reciclagem, apenas curso de reciclagem. Cumprida a penalidade de suspensão e realizado o curso de reciclagem, o condutor vai ao DETRAN e retira a sua habilitação. Inclusive, é a mesma habilitação que ele entregou. Muitos motoristas têm essa dúvida. Ele pega a mesma carteira que ele entregou ao DETRAN. Ela apenas vai ficar presa, suspensa por um período. Já a carteira de habilitação cassada, cancelada, nesse caso o condutor perdeu o seu direito de dirigir. Ele não é mais habilitado. Carteira cancelada, cassada. O prazo, como vimos, é de 2 anos, 24 meses sem poder dirigir. E passado esse período de 2 anos, o condutor poderá, então, se candidatar à reabilitação, realizando todos os exames da habilitação novamente. Então, essas são as diferenças entre essas duas penalidades, suspensão do direito de dirigir e cassação do documento de habilitação. Chegamos ao final dessa videoaula sobre as penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação do direito de dirigir. E se os assuntos dessa videoaula agregaram conhecimentos para você realizar a sua prova teórica do DETRAN, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo com seus colegas, com o pessoal aí da sua autoescola. Isso vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais e levar esses conteúdos a mais pessoas que estão se preparando para a prova do DETRAN. Uma ótima prova do DETRAN para você e até o próximo vídeo.